Oi, tudo bem com você? Dentro do canal da Osteoporose, eu tento trazer o maior número de informações possíveis para que você possa entender sobre um pouco a respeito desse mundo do osteometabolismo. Você que acompanha o canal da Osteoporose já sabe que existem osteoporose de causa, que nós denominamos de primária, e existem as causas secundárias, ou seja, se tem algum fator a mais que podem levar ao aparecimento da osteoporose e, consequentemente, o risco das fraturas. Bom, hoje eu vou conversar com você a respeito de uma doença que é também muito comum no meio médico, que é a síndrome de Cushing. Essa doença pode realmente interferir na sua parte óssea e, consequentemente, na osteoporose. Quer saber um pouquinho mais a respeito dessa doença? Então acompanhe agora no canal da Osteoporose. Então, existe uma condição clínica que nós denominamos de síndrome de Cushing. Quando a gente fala sobre síndrome, o que isso significa? Síndrome é um conjunto de sinais e sintomas. Por quê? Porque esse tipo de paciente vai apresentar algumas alterações clínicas importantes. Geralmente é um paciente que apresenta a face, que a gente fala face em lua cheia. Ele pode ter o tronco mais expandido, ele pode ter um abdômen mais globoso, ou seja, um abdômen mais redondinho, pode ter estrias na região da barriga, ele começa a ter alteração com um quadro de pressão arterial, então ele passa a ser hipertenso, ele pode ter intolerância à glicemia, ou seja, a glicose, ele é um paciente que pode apresentar ou desenvolver o diabetes, ele pode ter braços finos e pernas finas, então começa a ter muita alteração na parte clínica desse paciente. Quando a gente fala sobre a síndrome de Cushing, essa síndrome ela tem uma concentração muito grande de uma anormalidade de um hormônio chamado cortisol. Então, às vezes esse hormônio está bastante aumentado. Outra coisa que interfere muito na ação da síndrome de Cushing é que existe um outro hormônio chamado de ACTH, que ele vai estar também bastante elevado, onde em muitos casos apresentam um pequeno adenoma, ou seja, um pequeno tumorzinho na região da hipófise, que é uma glândula que fica na região da parte ali alojada na parte cerebral. Então começa a ter uma desorganização muito grande desses hormônios e isso passa a ter um impacto direto na parte óssea, por dois motivos, seja pelo fato desse nível hormonal estar produzindo muito esses hormônios, podendo acarretar essa perda de massa óssea e muitas vezes o grande comprometimento vem de uma outra origem secundária, porque esses pacientes passam a utilizar glicocorticoides, ou seja, passam a usar corticoides às vezes num tempo grande e de uma miligramagem bastante alta. Então, você que também acompanha o canal da Osteoporose, a gente já falou a respeito que os glicocorticoides são praticamente a segunda maior causa de osteoporose secundária. Isso acaba interferindo demais na parte óssea do paciente. Por isso que existem em torno de 30% até 40% dos pacientes que apresentam síndrome de Cushing de ter fraturas vertebrais
e até mesmo um número bastante expressivo, que é em torno de 50% no risco da fratura do quadril, para você ter uma ideia da dimensão do problema. E mais uma vez eu falo, como é que nós, médicos da parte do osteometabolismo, trabalhamos com o paciente que apresenta síndrome de Cushing? Esse paciente, tem o seu tratamento com a doença de base, então ele vai tratar a doença de Cushing de diversas formas, pode ser tem a forma da parte clínica e às vezes até a parte cirúrgica, por causa do adenoma da hipófise, para corrigir essa doença de base. E quando ele tem um risco aumentado para fratura, a gente também intervém pelos mecanismos da osteoporose induzida por glicocorticoides, ou seja, a gente tenta proteger o osso dessa pessoa para evitar o risco da fratura. Semana que vem eu volto com um novo vídeo no canal da Osteoporose. Se você gostou, deixa aquele joinha, clique aqui para se inscrever, faça seus comentários e se você quiser, mande aí uma sugestão para um próximo vídeo aqui no canal da Osteoporose. Um grande abraço, tchau!